Alô, galera goiana, alô, galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Jogando pelo Campeonato Brasileiro, a 17ª rodada, o Atlético voltou a perder dentro do estádio Antônio Ascioli 1-0 para o Vasco. Neste vídeo eu vou trazer para vocês dados, informações, análise do jogo e também falar um pouco da situação do Atlético dentro do Campeonato Brasileiro da Série A, logo depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua visita, seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Venha fazer parte desta comunidade, deste espaço dedicado ao futebol goiano. Deixe o seu like, é uma maneira de prestigiar o nosso trabalho e fique sempre muito à vontade para deixar o seu comentário, a sua participação. É muito bem-vinda aqui no Futebol 62. Este vídeo tem um oferecimento da Viegas Printer, locação de impressoras. Na Viegas Printer você encontra impressoras e computadores que atendem à sua necessidade. Pode ser da sua residência, pode ser do seu local de trabalho. O atendimento é em todo o estado de Goiás. 991437700 é o telefone, é também o WhatsApp da Viegas Printer, locação de impressoras. Vamos lá, começar pelos dados, os principais números deste jogo entre Atlético e Vasco da Gama. Eu gravei uma primeira versão do vídeo, mas ela deu problemas no áudio, tá bem? Então essa aqui é uma versão corrigida, vamos dizer assim, dessa análise de Atlético e Vasco da Gama. Números do jogo: posse de bola, um certo equilíbrio, o Atlético com um pouquinho mais, 51,6 a 48,4. Finalizações, o Atlético é um clube que finaliza muito, um time que finaliza muito dentro da Série A. A questão é que o aproveitamento é muito baixo. 19 finalizações do Atlético, 8 no gol, 16 do Vasco, 5 no gol. A precisão nos passes, 85% do Atlético, 88% do Vasco. Cruzamentos, o Atlético cruzou 30 bolas, o Vasco 23. Lançamentos, 26 do Atlético, 51 do Vasco. O Vasco usou muito este recurso, desarmes 10-10, escanteios 4 para o Atlético, 6 para a equipe do Vasco. Agora vamos conferir o time que o técnico Wagner Mancini utilizou durante essa partida contra a equipe carioca. Aí está o Atlético com algumas novidades, algumas estreias, mas Ronaldo no gol, o Maguinho na direita foi substituído pelo Rony, Adriano, Alex e Guilherme Romão. O Lucas Cal, depois o Baralhas, Haldney, Charlon, depois o Alejo Cruz, lá na frente o Janderson, que saiu para a entrada do Ione Gonzalez, o Janderson fazendo a sua reestreia pelo Atlético, o Hurtado, que saiu para a entrada do Derek, e o Luiz Fernando, um 4-3-3 do técnico Wagner Mancini. Mapa de calor: o Atlético tentou usar muito os corredores de campo, sem sucesso, mas tentou. Pode observar que o mapa é bastante quente ali pelas laterais, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. A questão é que o Atlético não conseguiu ter eficiência nesse tipo de jogada, Nenhuma grande jogada foi criada utilizando os corredores laterais. Já a equipe do Vasco fez algo que vários adversários do Atlético fez. O que foi? Explorar o lado direito da defesa do Atlético. Observe como o Vasco carregou o jogo pelo seu lado esquerdo. Essa tem sido uma tendência entre os adversários atleticanos. Com raríssimas exceções neste brasileiro, os adversários sempre tentando explorar esse lado direito da defesa rubro-negra, tá bem? Agora vamos à análise propriamente dita do jogo. O Atlético até ele começa com uma certa imposição nos primeiros minutos, ali 6, 7 minutos, mas sem eficiência, não conseguiu criar, não conseguiu levar a perigo ao gol vascaíno. Porém, a partir de 8, 10 minutos, o Vasco foi se encontrando em campo, controlando a partida e sendo quase que o tempo todo mais perigoso do que o Atlético. A gente via um Vasco mais organizado, sabendo o que queria dentro de campo, enquanto o Atlético indo muito na força da vontade, do desejo, mas sem aquele padrão claro, evidente que a gente olha em campo e consegue ver. O Vasco teve o pênalti, para mim um pênalti mal assinalado. Realmente o toque do Adriano no Verratti, sim, mas você vê a nítida vontade do atacante do Vasco em cair. O toque é muito sutil e ele até joga os braços para frente,
Para mim, um pênalti mal assinalado. O VAR tentou salvar o árbitro, que não quis ser salvo, né? E aí ele acabou a, confirmando a penalidade para a equipe do Vasco. O Ronaldo pegou uma das primeiras defesas importantes, né, do Ronaldo nesse campeonato brasileiro da Série A. Depois, no segundo tempo, ele pega uma outra jogada do Verratti, porém ali o lance estava impedido, né? Mesmo assim, ele conseguiu fazer uma boa defesa, o goleiro Ronaldo. O Vasco, 2 minutos depois, faz o gol. O gol é anulado porque o Verratti estava impedido, mas outra vez a defesa do Atlético dando muito espaço. Esse tem sido um problema do Atlético, né? Eu venho batendo nessa tecla já há algumas semanas. O Atlético precisa encontrar uma estabilidade defensiva. Sem essa estabilidade defensiva, a equipe não consegue competir na Série A, né? Porque dois, três gols. Por exemplo, nesse jogo contra o Vasco, o Atlético tomou um gol, mas tomou um outro que não valeu. Eu sei que não valeu, mas a defesa falhou. Ali foi uma questão de ajuste, 3 centímetros para frente, 4 centímetros para frente, mas o sistema defensivo falhou. Para você trabalhar, você tem que trabalhar também essas situações, mesmo quando o gol não vale, quando o adversário perde o gol. O Vasco perdeu um pênalti, fez um gol que não valeu, fez um outro que valeu. Então, assim, é uma defesa que não passa a mínima tranquilidade, né? Ela é vazada 2, 3 vezes por jogo. Então, no caso do Vasco, ficou apenas um no placar, mas poderia ter até sido mais. A concentração é baixa, posicionamentos ruins. Quando o adversário gira essa bola, né, ele atrai o Atlético para um lado de campo, faz o giro da bola. É um tipo de jogada que a defesa do Atlético tem muitas dificuldades. Já tomou 3 gols no Campeonato Brasileiro dessa forma. Nesse jogo contra o Vasco, deu oportunidades ao Vasco nesse tipo de jogada. Então, o Atlético tem que evoluir muito defensivamente. Veio, e o primeiro tempo, se você pegar qual foi a chance que o Atlético teve no primeiro tempo, né? Tem uma cabeçada do Hurtado ali, numa cobrança de escanteio, que o Léo Jardim pega em 2 tempos, mas ficou basicamente nisso, né? O Atlético não conseguiu ser criativo também. Então, frágil no sistema defensivo, pouco criativo lá na frente. O Atlético é muito dependente do Luiz Fernando. O Luiz Fernando não conseguiu fazer um grande jogo contra o Vasco. O Atlético acabou sendo inofensivo no seu campo de ataque. Veio o segundo tempo, o Atlético com extrema necessidade do resultado, o Vasco também, mas você via o Vasco muito mais inteiro em campo. Tanto que com 15 minutos o Vasco tinha feito o gol, tinha obrigado o Ronaldo a fazer 2 defesas e o Atlético não tinha ido ao ataque ainda. O momento que o Atlético consegue exercer alguma pressão no Vasco são naqueles minutos finais, que o Atlético partiu ali para um tudo ou nada, e então conseguiu fazer uma certa pressão no Vasco, aqueles bate-rebate dentro da área, muitos cruzamentos, mas não é um time que consegue fazer triangulações pelos lados, com triangulações centrais, infiltrações, passes que quebram a linha do adversário, né? Fica aquele jogo burocrático. O Atlético teve até um pouquinho mais de posse de bola, mas um jogo meramente de números, né? Não, finalizações quase sempre mal feitas, que levam pouco perigo ao gol adversário. Então, a equipe do Atlético precisa evoluir bastante dentro dessa Série A para conseguir fugir do rebaixamento, tá bem? Individualmente, né, o goleiro Ronaldo foi bem no jogo, né? Eu tenho cobrado isso do Ronaldo, foi bem no jogo. Maguinho não foi bem, né, mas é uma rotina dentro do futebol do Maguinho. Foi substituído pelo Rony, que também não acrescentou muita coisa. A dupla de zaga falhando muito. O Adriano, que vinha sendo um pouco mais regular, começou a falhar também nesses últimos jogos. O Alex, eu tenho, que é um zagueiro super estimado, sabe? O ideal era que o Atlético tivesse uma outra dupla titular de um nível mais elevado. Guilherme Romão, razoável, não foi brilhante, mas da linha de 4 ali ele foi o melhor. Lucas Cal não foi bem no jogo, ele que vinha fazendo boas partidas. O Haldney, para mim, foi o melhor do meu campo do Atlético, pelo menos um jogador valente, que tenta muito. O Shailon, discreto, né? O Janderson foi bem parecido com o Janderson que deixou o Atlético, jogador de muita correria, pouca criatividade, um momento ou outro que ele consegue aparecer. O Hurtado é uma estreia muito tímida, e o Luiz Fernando, quem se espera muito, ele não conseguiu fazer um grande jogo,
né? O Atlético é muito dependente dele, mas não é todo dia que ele vai conseguir ser fora de série, né? Nesse jogo ele não conseguiu. As substituições agregaram um pouco, né? O Rony, o Baralhas, o Derek, o Alejo Cruz, até o Alejo tentou dar uma movimentação um pouco maior ali na reta final do jogo, né? Acho que ele foi até mais participativo do que o Shailon, mas também não conseguiu ser criativo, né? Foi mais participativo, mas igualmente sem criatividade. E o Ione Gonzalez também entrou, né? Não, é um jogador que até agora não conseguiu apresentar um grande futebol no Atlético. E o técnico Wagner Mancini tem aí os seus desafios, né? Ele tem mudado a equipe, jogou o time num 3-5-2 contra o Palmeiras, colocou num 4-3-3 ontem contra o Vasco. Ele está se mostrando bastante disposto a revoluções, né, dentro dessa equipe. A questão é que os testes dessas revoluções até agora não foram satisfatórios. O Atlético acabou perdendo mais essa partida. Em relação à questão matemática, né, que eu também gostaria de falar um pouco, a coisa movimentou-se pouco, né, ali na zona de baixo da tabela. Até colocar a tabela aqui no ar para a gente falar sobre ela. Ali está, o Corinthians conseguiu vencer na rodada, então ele abriu, né, 4 pontos para o Grêmio, mas o Grêmio segue com 11, o Atlético com 11, o Fluminense com 8. Lembrando que o Fluminense não jogou, né? O Grêmio perdeu para o São Paulo e o Atlético perdeu para o Vasco. Acabou que o Corinthians foi o grande beneficiado dessa rodada, né? Pois o Corinthians e o Cuiabá. Vitória perdeu, o Grêmio perdeu, o Atlético perdeu, o Fluminense não jogou. O Corinthians e o Cuiabá conseguiram vencer na rodada. E aí eles deram. Não estão numa situação tranquila, mas melhoraram um pouco a sua condição ali nessa parte de baixo da tabela. O Atlético chegou a 8 jogos sem vencer na Série B. A Série A é um hiato muito grande, né? Isso puxa o time muito para baixo. E o desempenho defensivo do Atlético, que eu quero até mostrar aqui para vocês, isso aqui é insustentável, né? O Atlético tem apenas 8% de aproveitamento dentro de casa. São 2 pontos em 24 disputados. A campanha dentro do Atlético, dentro do estádio do estádio Antônio Ascioli, ela é horrorosa, né? Então, para você ter uma ideia, a segunda pior equipe é o Cuiabá. O Cuiabá tem 25% de aproveitamento, ou seja, o Atlético tem 1/3 do aproveitamento do segundo pior. Então, ou Antônio Ascioli, o Atlético vai ter que encontrar uma solução, né? Porque não dá para você fazer uma campanha tão baixo. O estádio Antônio Ascioli, que sempre foi um aliado do Atlético nesses últimos anos, na Série A ele tem peso zero até agora, né? Praticamente teve peso zero. Então, e eu estou sentindo o Atlético perdendo competitividade. Sabe, no início do campeonato, o Atlético não conseguia bons resultados, mas ele competia mais com os adversários. Com o passar das rodadas, provavelmente o psicológico vai arrebentando também, né, porque os resultados não vêm. Eu estou vendo o Atlético perder essa competitividade. No jogo contra o Vasco, por exemplo, que é um jogo que eu acho que dava para o Atlético fazer um duelo parelho, um duelo de igual para igual, o Atlético não conseguiu. Perdeu por 1-0, mas poderia ter perdido até por mais. Essa é a minha avaliação dessa derrota do Atlético para o Vasco. Você, torcedor, pode fazer a sua também, concordando, discordando. O espaço aqui é sempre muito democrático, tá bem? Meu grande abraço a todos vocês e até o nosso próximo encontro.